Oi, hoje eu vim falar sobre os desafios de fazer 60 anos. Eu, uma dos meus passatempos hoje em dia é ver vídeos do YouTube, né? Do YouTube, do Instagram. E uma das coisas que me incomodam nos vídeos, principalmente aqueles vídeos voltados para as mulheres de 60 anos, 50, 60 ou mais, as mulheres, a maioria, são fora da nossa realidade, né? Da realidade da mulher do dia a dia, da mulher comum, da dona de casa, da mulher casada, da mulher que tem filho, da mulher que tem vó, que tem neto, que já é vó. Para quem não me conhece, meu nome é Mariniara, acabei de fazer 60 anos, fiz agora em abril, e tenho alguns canais na internet e agora eu resolvi postar os desafios dos 60 anos nos vídeos do YouTube. Até porque serve para mostrar para o mundo, né, para as pessoas, que fazer 60 anos não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas estão acostumadas, ou muitas mulheres têm medo, né? E eu vim mostrar, né, o meu dia a dia, a minha realidade, as minhas dificuldades, que pode ser a mesma sua dificuldade, né? E um dos tópicos que eu resolvi colocar hoje é com relação a amizades, né? A gente, quando está vivendo a nossa vida do cotidiano, desde que a gente começa a trabalhar até os dias atuais, passa por várias fases. E algumas pessoas trazem amizades lá da infância. Os meus filhos mais velhos, por exemplo, os amigos deles de escola, do nível médio, eles cultivam até hoje, né? Um dia desse, o meu filho veio ser padrinho de casamento de um amigo dele aqui, que mora aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele mora em Goiânia. E ele veio exclusivamente para ser padrinho de casamento desse amigo. Mas o que eu queria dizer, assim, quando a gente vai passando o tempo, a gente vai se envolvendo com o cotidiano da nossa vida, né? E algumas pessoas vão ficando para trás, né? Ou porque você muda de emprego, ou porque você muda de ambiente, ou porque você muda o seu jeito de ser. Eu tinha nessas várias fases da minha vida, eu sempre falo que eu divido a minha vida em décadas. Até os 10, até os 20, até os 30. Então, cada fase dessa da minha vida foram marcadas por transformações. E cada transformação que eu tinha, eu ia deixando para trás algumas pessoas. Quem já viveu, por exemplo, uma separação, né, sabe que quando você se divorcia, algumas pessoas param de... Pessoas que faziam parte assim do seu dia a dia simplesmente desaparecem da sua vida, né? Ou porque não querem se envolver nos dramas, né, da separação e acabam se afastando, ou porque preferem escolher o lado do marido ou o lado da esposa e se afastam de você, né? Existem várias, ou porque você não pode oferecer mais nada, ou alguma coisa que antes você oferecia que agora você não vai poder oferecer, e essas pessoas se vão. Igual trabalho. Eu trabalhei num local que de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos mais ou menos, mudava toda a estrutura do local que eu trabalhava.
muda a chefia, ele trazia todos o pessoal de confiança e a gente era transferido para outro lugar, para outra realidade e tinha que começar a fazer outras amizades. E apesar de eu ter, assim, contato com alguma dessas colegas de trabalho, mas assim, é um contato eventual, né? Coisas que a gente fazia, passava Natal juntas, comemorava aniversário juntos, todo final de semana a gente fazia alguma coisa, procurava um evento, aí a gente sai do ambiente que a gente está trabalhando e simplesmente as amizades desaparecem. E não é por maldade ou por nada, é porque a vida, você não dá conta de como é que se diz, conciliar sua vida de trabalho, de esposa, de mãe, aquele corre-corre, e ainda ter tempo para os amigos que vão ficando para trás. Até que chega a bendita aposentadoria. E o que acontece quando você se aposenta? Você vai para casa. E quando você vai para casa, você perde aquele convívio diário com os colegas de trabalho, aquele convívio diário com as pessoas que você vê todos os dias. E se a gente não toma cuidado, a gente vai se isolando, se isolando, se isolando. Quando você vê, você está só. E é muito difícil você chegar aos 60 anos e olhar para o lado e ver que você está só, né? Mais difícil ainda é saber se você quer que algumas amizades lá do passado continuem na sua vida. Porque a partir de uma certa idade, de uma maturidade, algumas pessoas não fazem mais sentido de ficar ao teu lado. Porque você chega na atual conjuntura que você não quer mais se incomodar com problema, né? Que você não quer mais se envolver com tititi, com fofoquinha. E algumas pessoas sempre vêm com problema. Eu lembro que quando eu morava em Brasília, antes de vir para cá, eu passei uns 5 anos sozinha sem namorado, né? E eu nem sei se chegou isso tudo, mas passei um tempo sem namorado, sem ninguém. Acho que eu nunca passei 5 anos sem namorado, mas eu devo ter passado 1, 2 anos. E chegava no final de semana, eu falava assim, acho que eu vou passar o final de semana em Pirenópolis, né? Aí eu falava assim, vou chamar alguém para ir comigo. Aí eu começava a procurar nos meus contatos. Aí eu olhava para meus contatos, aí ficava olhando aquelas amigas que estão disponíveis, né? Porque mesmo você tendo amizade, nem todas as suas amigas, dependendo de onde você, do grau de que você está na sua vida, podem estar disponíveis, né? Você tem que procurar uma amiga que está solteira, que não tem filho, que não está fazendo nada, né? Para poder ser a sua companhia de final de semana. E eu pegava o meu celular e ia procurar quem poderia me fazer companhia no final de semana. Aí eu ficava olhando assim e falava assim, caraca, eu vou chamar essa pessoa. Eu tô a fim de relaxar, tô a fim de ir para Piri, ou de ir para Chapada e não fazer nada, e ficar só num sossego. Aí eu vou levar essa pessoa que chega lá, fica cheio de problema, me contando problema com o namorado, com paixão, com não sei o quê. Aí, o final de semana, que era para eu descansar, eu vou ficar escutando problema alheio. Aí, sabe o que eu fazia? Eu ia só. Ia só, curtia, ia para alguma pousada, tomava sol, tomava banho de piscina. Eu nunca tive problema em viajar só. Fazer nada sozinha. Eu sempre fui em cinema sozinha, sempre fui teatro sozinha, eu vou em show sozinha. A única coisa que eu não gostava de ir só em boate, né? Quando tinha, hoje em dia nem boate tem mais. Eu sempre fui sozinha. Eu lembro que tenho uma amiga que ela falava bem assim, eu queria ter a tua coragem de chegar num restaurante sozinha, sentar, almoçar e sair. E eu ficava assim, olhando como se fosse assim, nossa, parece que é uma coisa tão difícil. Mas uma coisa que é normal para mim, para algumas pessoas é inconcebível, né? Que é ir no cinema sozinho, ir no teatro sozinho, comer sozinho. Eu como na maior... Dicas de passagem,
a coisa que eu mais gosto é de sentar num lugar sozinho, pra ninguém ficar me enchendo os ouvidos e ficar olhando as pessoas. Eu gosto muito de analisar as pessoas. Eu gosto. Aqui não tem shopping onde eu moro, é um interior, ainda não tem shopping. O shopping mais próximo é 130 quilômetros daqui, 140 quilômetros. Então, eu gostava de ir para o shopping, sentar numa cafeteria ou sentar num restaurante, na lancheteria qualquer, e ficar vendo os casais passando. Eu ficava analisando assim, o que será que aquele homem viu naquela mulher? Porque eram pessoas totalmente diferentes, assim, aparentemente. Um homem bem altão com a mulher bem baixinha, um homem bem gordão com a mulher bem magrinha, um homem bem magrinho com a mulher bem gordona, uma pessoa feia com a pessoa bonita. Eu sempre gostei de analisar essas coisas. E eu nunca tive problema de sair só. E até hoje eu faço isso. E assim, a gente vai ficando sozinha. E na nossa idade agora, por exemplo, eu que eu não trabalho, meu marido, ele é pescador profissional, então ele passa 20 dias fora de casa e eu fico 20 dias sozinha que eu digo assim, com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes. E fico pensando na dificuldade que é arrumar uma amizade. Porque eu não quero qualquer amizade. Hoje em dia eu não quero só ter uma pessoa que se aproxime de mim por algum interesse. Ou, não que eu seja rica, gente. Não que eu seja rica. Mas, tipo assim, pessoas que se aproximam de você para saber da sua vida, né? Ou para apesar eu falo de eu não ter dinheiro, de não ser rica, mas no lugar que eu moro, eu tenho uma situação financeira, espiritual, familiar, equilibrada, e as pessoas às vezes não têm, as pessoas querem, sei lá. E a gente percebe. Gente, percebe, olha, eu já arrumei amizades aqui onde eu moro, que eu comecei a fazer academia, ou eu comecei a dar conversa, aí a pessoa começa, sabe como? A me explorar. Por exemplo, não tem carro, aí fica querendo, me leva ali, me leva não sei o quê, faz isso pra mim, me leva não sei o quê. Aí, aquilo já começa a me aborrecer. Falei assim, caraca, a pessoa só me liga para pedir alguma coisa. Às vezes eu tava lá em São Paulo, eu fui para São Paulo para um show, passar um final de semana, eu tava lá em São Paulo, a mulher me liga para pedir dinheiro emprestado, eu sabendo que eu tava fora, sabe? Assim, umas coisas que não tem nada a ver. Se é amizade, né? E outras pessoas querem viver dentro da minha casa, sabe? Acham que porque a gente é amizade eu tenho que ficar. E eu já falei, eu falo, um dos problemas que eu tenho, as pessoas que se aproximam de mim geralmente são bem mais novas do que eu. Sempre tive esse assim, feeling para pessoas mais novas. Eu não tenho afinidade com pessoas da minha idade, nem a mais da minha idade, não que eu trate mal, só que não tem nada a ver comigo, porque eu ainda tenho toda aquela energia, vitalidade de quando eu tinha 40 anos. Eu ainda não coloquei na minha cabeça que eu tenho 60. Então, as minhas amizades são bem mais novas que eu, e às vezes eu tenho que falar para ela assim, epa, olha, essa fase aí do tititi, de fofoquinha, é coisa para menina de 15 anos. Eu já passei dessa fase. Não é isso que eu quero. Entendeu? Ah, você não só vai entender quando você passar por isso. Gente, é difícil. E se você vive dentro. Aí eu fico aqui pensando onde é que eu vou arrumar amizade de qualidade, gente. Aonde eu vou arrumar amizade de qualidade hoje em dia? Vou trabalhar? Vou voltar a trabalhar? Ou vou para algum lugar? Eu não sei. Vocês têm ideia? Vocês me dão aí uma sugestão? O que a gente faz hoje em dia para conhecer, ter contato com amizades de qualidade? Eu não sei. Eu estou estudando sobre isso, estou procurando. E quando eu encontrar, eu vou vir aqui te contar. Porque eu estou nessa fase, sabe? Eu cansei de ficar sozinha. Então aí, se você puder, curte meu vídeo. Não custa nada, tá bom?
Beijo, beijo.